Beleza, galera? Então é isso aí, tá? Mais uma aula hoje. Agora nós vamos falar sobre o núcleo celular, tá? Que é a última parte que fala para a gente estar encerrando esse conteúdo sobre a célula. Então nós falamos lá de célula procariótica e eucariótica, falamos de teoria celular, falamos de citoplasma e as organelas que estão dentro do citoplasma, e agora nós vamos falar do núcleo celular. Então, o núcleo é onde tem material genético, é onde tem todas as informações hereditárias. Tá? Além disso, o núcleo tem algumas partes, tem a sua própria membrana, que também faz a mesma função da membrana plasmática da célula externamente ali. Então vai fazer essa mesma função no núcleo. Entrar ou sair de dentro do núcleo para o citoplasma. E a membrana plasmática do citoplasma para a parte externa da célula. Beleza? Então, em núcleo, nós só vamos encontrar em células eucarióticas. A procarióticas está fora. O material genético é solto, disperso ali no meio. Ó, o núcleo estão os genes responsáveis pelo controle das atividades da célula e pela característica hereditária dos organismos. Tá? Agora eu vou mostrar isso aí para vocês lá nos nossos slides, lá no computador. Beleza? Vamos para lá? É rapidão. Vai, bola! Beleza, galera? Então lá, núcleo celular. Então olha só, aqui nós temos algumas estruturas que nós vamos encontrar no núcleo celular. Nucleolo, né? Faz parte do núcleo celular, cromatina, poros, que é por onde faz a entrada ou saída de substâncias para dentro do núcleo, são através desses poros, o nucleoplasma e a membrana nuclear, também chamada de carioteca. Tá? Então aqui só para a gente ilustrar que dentro do núcleo então nós vamos encontrar os cromossomos, né? Que carregam a nossos DNA, nossas informações genéticas, que estão contidas nos genes. O núcleo é a estrutura celular presente nas células eucarióticas. Neles estão os genes, responsáveis pelo controle das atividades da célula e pelas características hereditárias dos organismos. É ali que vai partir todas as ordens. O núcleo é composto por cromatina, que nós vimos lá no começo, que é o material genético, a cromatina, os nucleolos, os nucleoplasma e a carioteca, que é a membrana que faz a mesma função da membrana plasmática na célula. Só que aqui a função vai ser no núcleo. A cromatina é um conjunto formado por DNA e proteínas chamadas histonas. É a que delimita o núcleo e separa o seu conteúdo do citossol, também chamado de hialoplasma. Tá? A carioteca apresenta poros circundados, que são aqueles poros por onde entra as proteínas ou as substâncias que o núcleo precisa. Então, tudo que for entrar ou sair do núcleo são através desses poros encontrados na carioteca. Núcleo é uma região intensamente corada, próximo à carioteca, constituída de RNA ribossômico e proteínas. Nucleoplasma é o meio onde está mergulhado o conteúdo do núcleo. E os cromossomos, que durante a divisão celular a cromatina se encontra altamente condensada, constituindo os cromossomos. Nesta situação, o material genético está duplicado, portanto, os cromossomos apresentam duas cromátides unidas pelo centrômero. Então vamos ver o que é isso aqui. Cromátides é o resultado da divisão longitudinal do cromossomo durante a divisão celular. E centrômero, constrição primária que divide cromossomos em dois braços e influi os movimentos durante a divisão celular. Então veja aqui na imagem, tá? Cromátides são os braços cromossômicos, tá? Então esses braços são chamados de cromátides. E essa parte onde estão essas bolinhas azuis são chamados de centrômero, tá? Os gametas humanos possuem 23 cromossomos diferentes entre si, sendo 22 cromossomos chamados autossomos e um cromossomo sexual. Nas células somáticas, que são a maioria das células do nosso corpo, tirando as células reprodutoras, são encontrados 23 pares de cromossomos. Destes,
22 pares são semelhantes em ambos os sexos, são chamados autossomos, tá? E aqueles que não são semelhantes no sexo são chamados de cromossomo sexuais e são representados pelas letras X e Y. X para mulher e Y para masculino. Células diploide terão seu núcleo 2N cromossomos, representado por 2N. Então isso aqui significa o quê? Célula diploide são todas as células somáticas do nosso corpo, ou seja, aquelas que não estão envolvidas com a reprodução. Então eu estou excluindo aqui espermatozoide e o óvulo feminino. O resto, todas as nossas células são 2N, tá? Chamadas diploide, ou seja, com 23 pares de cromossomos, 22 autossomos, que não é ligado ao sexo, e mais 2 cromossomos sexuais, que para a mulher é XX, no homem ele é XY. Células haploide terão metade do número de cromossomos da espécie e são denominados pela letra N. Tá? Então, células haploide, eu estou falando das minhas células reprodutoras. Eu estou falando do espermatozoide no homem e estou falando do óvulo na mulher. Tá? Então, vejam aqui, ó, metade dos cromossomos que vão se unir na fecundação, formar uma nova célula com 23 pares de cromossomo novamente. Tá? Então, célula haploide, representada pela letra N, são espermatozoide e óvulo, que carregam metade dos cromossomos de uma célula 2N. 2N são as células diploide. 2N, então, é a representação de célula diploide. E são todas as células somáticas do nosso corpo. Cariótipo é um conjunto cromossômico tipo de cada espécie. Este é um exemplo do cariótipo humano feminino. Como que eu sei que é feminino? Porque aqui está marcando 46,XX. Quer dizer que aqui tem 44 cromossomos autossomos, mais esses dois XX. X e X é feminino, então pertence a uma mulher. Veja que são todos numerados os cromossomos humanos. Nosso cariótipo é todo identificado, de 1 a 22. E este é o cariótipo humano masculino, também do mesmo jeito. Como que nós sabemos que é masculino? É só olhar aqui, 22 cromossomos autossomos e mais os dois sexuais, X e Y, tá? Também todo mapeado. Então, olha só. Cada um faz par com aquele que é semelhante, que carregam as mesmas características. Um herdado do pai e outro herdado da mãe. Quando a célula se divide em célula haploide, que é a metade dos cromossomos, esses cromossomos vão se dividir. Tá? Cada um, quer dizer que a célula haploide já vai ter um conjunto cromossômico desse. Não vai ter ele em dose dupla, como está aqui. Ele só vai ficar em dose dupla quando as duas células reprodutoras, os dois gametas, espermatozoide e óvulo, se unirem. E todos os cromossomos que carregam as mesmas características vão formar pares. Tá? E os cromossomos sexuais também formam pares. Se esse par for X e X, vai nascer uma menina. Se esse par for um X e um Y, vai nascer um menino. Beleza? Quanto à posição dos centrômeros, eles podem ser de 4 tipos, dependendo de onde o centrômero está localizado. Se esse centrômero é no meio, ele é chamado de metacêntrico. Se esse centrômero é um pouquinho afastado do meio, ele é chamado de submetacêntrico. Se esse centrômero é no extremo do cromossomo, ele é chamado acrocêntrico. E se esse centrômero é estritamente terminal, ou seja, na ponta do cromossomo, ele é chamado de telocêntrico. Então nós temos metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. Então aqui nós temos os desenhos deles. Metacêntrico, quando o centrômero é centralizado, um pouco acima do meio, é o submetacêntrico, tá? Na parte extrema, mas não na ponta ainda, acrocêntrico,
e na ponta telocêntrica. Beleza, pessoal? Então é isso aí, tá? Encerramos esse assunto sobre a célula. Falamos lá dos tipos celulares, eucarióticos, procarióticos, teoria celular, falamos sobre os citoplasmas e as estruturas, né, que tem dentro, inseridas dentro do citoplasma celular, e encerramos agora com núcleo celular. Tá? Espero que tenham aprendido alguma coisa e valeu, muito obrigado.